Porque chegou a hora. Para quem quer continuar dormindo, que fique dormindo. Nós iremos acordar o Brasil! E o grande movimento liderado por Nicolas Ferreira, a caminhada para Brasília, está incomodando Moraes e Lula e até a Polícia Rodoviária Federal, que já estão cercando ali, tentando parar esse movimento. E vocês vão ver aqui, pessoal, Nicolas Ferreira agora está sendo acusado de envolvimento com Daniel Vorcaro e com o Banco Master. Acharam o nome do Nicolas Ferreira no celular do Vorcaro e ele foi questionado ali no meio da BR, ali quando estava fazendo a caminhada. O repórter chegou para ele e ele deu uma entrevista ainda caminhando e vocês vão ver agora a verdade. E o Alexandre de Moraes quer parar com essa caminhada, por quê? Será que eles estão tentando fazer um novo 8 de janeiro ali em Brasília? Vamos ver tudo isso aqui agora. As autoridades estão incomodadas porque sabem que agora o Brasil está acordando. Veja aí agora quem vai trazer para nós primeira mão é o Deltan Dallagnol, aquele mesmo que colocou o Lula na cadeia, vai mostrar algo aqui chocante e os riscos que esse pessoal, essa turma aí, é muita gente que está na beirada da BR ali, indo em direção a Brasília, são centenas de pessoas. Veja essa matéria aí. Antes, dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Veja o barulho que o Nicolas está fazendo e já está incomodando o Lula, o Moraes e outras autoridades. Confira aí. Esperança. Caminhada de Nicolas explode nas ruas e nas redes sociais e o seu coração vai se encher de amor, de esperança e de alegria com a análise que eu vou te trazer agora. Como você já deve estar sabendo, Nicolas Ferreira decidiu fazer uma caminhada, uma marcha, pela justiça e pela liberdade até Brasília, com dezenas de quilômetros percorridos diariamente. E foi uma excelente iniciativa, que está conseguindo cada vez mais adesão da população ao longo do caminho, de pessoas se unindo e das redes sociais. E eu vou te mostrar agora 3 coisas. A possível inspiração dessa caminhada, por que ela é tão importante e no final eu vou te dizer com o que a direita precisa ter cuidado, se preocupar agora para não sofrer ainda mais as mãos do STF. Essa caminhada, ela me lembra, e pode ser até que ela tenha sido inspirada, guardadas as devidas proporções, nas marchas épicas que partiram da cidade de Selma até a capital do Alabama, Montgomery, que foram feitas pelo pastor batista Martin Luther King Jr. e com milhares de ativistas. Isso foi feito com o objetivo de conquistar o direito ao voto de afro-americanos. Nessa caminhada aconteceu um massacre brutal, que foi conhecido como Domingo Sangrento, o Bloody Sunday. Isso aconteceu no dia 7 de março de 1965, quando a polícia atacou brutalmente os manifestantes que protestavam pacificamente e atacou numa ponte, a ponte de Edmund Pettus. Isso foi o ponto-chave de virada da opinião pública americana. Teve um apoio cada vez maior ao movimento, cada vez maior. Olha essa imagem aí, ó. Nós marchamos com Selma. Esse apoio cresceu e ele culminou com a assinatura em 1965 da Lei dos Direitos de Voto pelo presidente americano Lyndon Johnson. A Marcha de Selma, ela é narrada aqui nesse livro, A Autobiografia de Martin Luther King, que como você vê aqui, ó, pelas minhas anotações, pelas minhas marcações, é um dos meus livros favoritos. E essa marcha ela foi também imortalizada no filme Selma, e que fica aí de dica cultural para você assistir depois. Independentemente de qualquer coisa, o que o Nicolas fez foi muito nobre. Ele tomou uma decisão pessoal de fazer algo no meio de um cenário de terra arrasada, de devastação total, em que todos nós nos sentimos impotentes, se recusando a desistir, se recusando a deixar para lá, se recusando a se omitir. E o apoio da população que ele vem encontrando é uma prova de como que essa atitude ressoou bem nas pessoas. Pessoas que encontram eles para oferecer comida, para oferecer abrigo, para oferecer apoio, buzinando, aplaudindo, caminhando junto um trecho, pessoas que se uniram e que buscam também uma luz de esperança, que buscam quem se levante dizendo: eu decidi não desistir e eu vou seguir lutando mesmo em meio às adversidades. Mas a iniciativa da caminhada ela tem um outro mérito.
Nicolas está mostrando para a população, a partir do exemplo, que é possível nós irmos para as ruas de novo. É possível sim nós protestarmos. É possível sim nós manifestarmos, sem medo das prisões arbitrárias, das condenações injustas, de penas excessivas. Ou, talvez, ele está dizendo que é possível fazer tudo isso apesar do medo. Porque em um país autoritário, o que vale não é a letra da lei, mas é a vontade dos poderosos. Desde o dia 8 de janeiro, nós temos visto que a população tem ficado cada vez mais tímida quando o assunto são as manifestações de rua. Apesar de Bolsonaro ser ainda o grande nome da política que consegue arrastar um grande número de pessoas para as ruas, enquanto Lula patina, fracassa tentando fazer a mesma coisa, mas mesmo o Bolsonaro, com toda a sua força, que é muito maior do que Lula, com a máquina na mão, mesmo com o Bolsonaro, as pessoas simplesmente pararam de ir às ruas em grande medida como iam antes. Lembra como a gente ia nos grandes protestos de 2015, 2016, milhões de pessoas nas ruas, e o medo hoje do Supremo, dos abusos, das arbitrariedades é um desses motivos. Então também por esse aspecto, essa caminhada é extremamente positiva, principalmente se ela crescer e atingir um número expressivo de pessoas cada vez maior. Ela vai mostrar para muita gente que ainda é possível ir para as ruas, lutar pela verdade, pela justiça e pelas nossas liberdades. E antes de te mostrar qual que é a coisa que nós devemos ter cuidado nessa marcha, eu quero te perguntar, isso enche o seu coração de esperança como enche o meu? Se sim, eu quero agradecer por você fazer parte dessa comunidade, que de diferentes formas, compartilhando conteúdos, falando alto, erguendo a nossa voz conjunta, fazendo esse conteúdo chegar mais longe todos os dias, nós também erguemos a nossa voz dizendo nós não vamos desistir. E para fechar, uma coisa que nós precisamos ficar de olho nessa caminhada pela justiça é nos movimentos de Moraes e do STF. Vocês lembram quando alguns deputados e senadores foram acampar lá na frente do Supremo, de modo absolutamente pacífico, ordeiro, sem qualquer perturbação da paz, da violência, sem cometer nenhum crime? Vocês lembram o que aconteceu? Moraes deu uma decisão sem provocação da Polícia Federal ou da PGR, mandando o Ibanez Rocha ir lá de madrugada retirar os parlamentares da frente do Supremo. E o governador do Distrito Federal cumpriu, como se ele fosse um mero ajudante de ordens, um oficial de justiça subordinado a Moraes e não um governador. Uma cena absolutamente constrangedora, patética, humilhante. Você lembra de quando o senador Flávio Bolsonaro chamou uma vigília de oração na frente da casa do Bolsonaro? Moraes transformou ela num atentado contra a democracia. Ou seja, nós sabemos que os ministros, especialmente Moraes, gostam de taxar qualquer tipo de manifestação da direita como terrorista, golpista, fascista, não importa quão pacífica e legítima ela seja. Então nós vamos aguardar com cuidado. E vamos observar se Moraes vai tomar alguma providência a respeito dessa marcha que se aproxima cada dia mais de Brasília. Moraes pode, sim, muito bem, utilizá-la como pretexto para mandar investigar e perseguir todos os políticos de direita e as lideranças que estão participando, como Nicolas, Gustavo Gayer, André Fernandes, Coronel Zucco, sendo que várias dessas lideranças são nossos candidatos da direita ao Senado em 2026. E a maior preocupação do Supremo hoje é justamente impedir que a direita eleja a maioria para o Senado nesse ano. Seria a oportunidade perfeita para o Moraes perseguir todo mundo, buscando caçar mandatos, condenar a inelegibilidade. Então vamos ficar atentos, mas sobretudo não vamos nos curvar. Vamos lembrar da mensagem das marchas de Selma. Foi a perseguição, foram as adversidades e a determinação de superá-las que fez o movimento mais forte. E é assim que nós precisamos agir. No telefone dele, qual a sua declaração a respeito disso? Encontraram meu número nos contatos do Daniel Borcaro. Uau! Agora eu virei um criminoso, né? Se for assim, eu vou adicionar o número do Lula nos meus contatos e quer dizer que também eu tenho que ser preso, já que ele foi condenado em 3 instâncias. E outra, conversar com alguém, né, antes de ter um trânsito julgado, antes da pessoa realmente ter sido condenado como criminosa, isso não me faz criminoso. Como assim? Eu vou ser responsável agora pelo crime de outra pessoa agora. Eu lanço o desafio aí, amigo. Quebra aí sigilo de Daniel Borcaro, de Banco Master. Você achou uma linha de Nicolas Ferreira ali de contrato, de coisas que nós temos juntos, de coisas empresariais. Amigo, aqui ó, pode me prender, me bota na cadeia. Mas pelo amor de Deus, sabe, tentem achar algo mais criativo, entendeu? Já tentaram me prender porque por post,
por meme, me tentaram me prender porque eu botei uma peruca, agora quer me colocar no meio do envolvimento. Cara, quebra o meu sigilo bancário, vocês vão ter dó de mim, entendeu? Então façam isso, fiquem à vontade, tá certo? Vocês podem virar minha vida de cabeça para baixo, vocês vão encontrar absolutamente nada. E digo e repito, se pastor estiver envolvido, provado que é criminoso, cadeia. Se tiver empresário envolvido, criminoso, comprovado, cadeia. Se tiver político envolvido, criminoso, sentenciado, cadeia. Agora, arranje outra coisa pra me botar na cadeia, cara, porque assim só estamos fortalecendo, viu? Então tá bom, um recadinho agora só pra quem tá achando que você tá de caminhonete e não tá andando. Uai, vem caminhar aqui e vê, uai. Vem caminhar, vem. Dia 25 a gente vai chegar lá, nós não chegamos ainda na metade. Foram 107 quilômetros, você tá duvidando? Ainda tem espaço aqui, não tem, galera? Pode chegar aí. O final vai ser na Praça do Cruzeiro, Nicolas, tá confirmado? Está confirmado, Praça do Cruzeiro. A concentração é ao meio-dia. Cuidado aí. Show. Obrigada. A concentração vai ser ao meio-dia na Praça do Cruzeiro. É um local, inclusive, emblemático, que tem ali, né, o símbolo da cruz. E, enfim, tô com uma expectativa de que, não somente de números, mas expectativa de qualidade de pessoas, essa essência que as pessoas estão carregando aqui na caminhada durante esse trajeto, de realmente reavivar o país. Eu quero deixar aqui bem claro, este ato é para lutar por liberdade e justiça. Liberdade para as pessoas presas injustamente, as pessoas do dia 8 que estão tomando penas maiores do que os altos criminosos do nosso país, de corrupção, de latrocínio, de estupro, e também de Jair Bolsonaro, de outras figuras que estão sendo perseguidas politicamente, e acima de tudo, para que o povo acorde ao que está acontecendo no país. Nicolas, o que está acontecendo no nosso país? Escândalos de corrupção, tanto do Banco Master, do INSS, mesadinha de Lula, ministros envolvidos, a criminalidade tomando conta do nosso país. Então, impostos em cima de impostos, o PIX sendo monitorado, né, para fins de arrecadação de um Estado que só suga do trabalhador. Então é acordar para isso. E se você acha que o teu país está ótimo, beleza, continua dormindo. Eu prefiro acordar. Tá ótimo, deputado. Obrigada. Obrigado a você. Tamo junto aí. Sabe, a PRF veio falar que o Nicolas não avisou a caminhada e que tem riscos. Engraçado que eu nunca vi a PRF falando sobre o MST, sobre caminhada, né, de nenhum outro, né, de alguém de esquerda, mas o nosso tem que fazer. E aí, amigos, vocês se virem aí. A gente tá caminhando e a gente vai chegar em algum local de forma ordeira, de forma pacífica, como a gente tem feito. Enfim, a gente vai pra cima e o Brasil é nosso, estamos juntos. Engraçado, né, que um bando de esquerda aí ficou zoando, falando que não tinha ninguém. Então, se não tem ninguém, não precisa preocupar, né? Se tem pouca gente, então não precisa preocupar não, tá bom? Óbvio, né, que se estão preocupados da gente chegando em Brasília porque tá dando uma quantidade, esperando uma quantidade muito grande de pessoas. Tem gente vindo do Rio Grande do Sul, né, com vários caminhões, vários ônibus também de Belo Horizonte. Enfim, se mobiliza para poder estar lá dia 25. Queria até ter parado ali atrás, tinha muita gente ali esperando, mas enfim, o trânsito está bastante agarrado, não ia colocar ninguém em risco, né, mas enfim, passamos o quilômetro 100, tá doendo pra caramba, o joelho, nem se fala, mas enfim, a gente vai continuar. Em Brasília nós estamos chegando. Tem muita gente aqui, vocês não estão entendendo. Tem muita gente aqui. É porque fica a gente um pouco para frente, um pouco dispersa, mas tem muita gente, cada vez está crescendo mais. E, sinceramente, sentir isso aqui é algo que eu queria que você sentisse. Mas caso você não consiga vir, né, para a caminhada, vai para Brasília dia 25. Pessoal, primeiro, confesso, eu nunca tinha vindo em Cristalina, mas muito obrigado, vocês são uma cidade incrível. Eu vou ser breve porque eu acho que a gente ainda tem mais 4 dias de caminhada. Não tô sentindo meu joelho, meu pé já foi. Mas eu, de verdade, Deus ele colocou nisso em mim tem muito tempo. Desde julho do ano passado. Eu queria fazer algo para poder não fazer isso somente por um político, o mais extraordinário que Jair Bolsonaro seja, o cara que mudou o nosso Brasil. Eu quero uma salva de palmas para ele agora. Eu queria fazer isso não somente pelos presos do dia 8,
que estão presos justamente. E aqui eu peço agora uma salva de palmas pro Clezão. Esse é o vídeo. Mas acima de tudo, eu queria fazer isso para poder acordar essa nação. Eu vim de uma favela, cara, lá em Belo Horizonte. Eu nunca imaginei ter pessoas me seguindo dessa forma. Vocês saíram de suas casas, vieram até aqui e não é por mim. Sabe pelo que é? É porque o nosso Brasil pode ser ainda muito mais forte. O nosso Brasil tem que ter uma pessoa lá na frente que realmente a gente tem orgulho. E hoje não é esse cara que está na presidência. O Lula não me representa. Se Deus quiser, o Lula está hoje no comando desse país. Mas em breve ele passará e nós estaremos novamente na frente desse país. Antes de finalizar, eu quero dar 2 recados. Primeiro, eu quero dar um recado aos nossos inimigos. Nós estamos apenas começando. E se Deus permitir, no dia 25 em Brasília, nós vamos fazer a maior caminhada da história desse país. Então por isso, eu te peço, acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Até dia 25, Deus abençoe nosso país. Dia 25, em Brasília, nós estaremos ali na Praça do Cruzeiro, a partir ao meio-dia. Leva sua família, vai de moto, leva seu caminhão, seu trator, porque chegou a hora. Para quem quer continuar dormindo, que fique dormindo. Nós iremos acordar o Brasil! Pois é, e saiu aqui no portal da CNN Notícias, né, sobre essa marcação, essa pressão aí que a PRF, que é a Polícia Federal Rodoviária, né, estão fazendo ali frente a esse movimento do Nicolas Ferreira com Gustavo Gaia, o André Fernandes também, todos eles estão ali e várias outras personalidades ali do meio político. E aí a PRF, não sabemos a mando de quem, foi ali questionar o movimento ali, quem que era o líder, para onde eles estão indo, o que eles estão fazendo, eles querem saber de tudo. PRF diz que caminhada de Nicolas de Minas para o Distrito Federal oferece riscos à segurança. Segurança de quem? Será que é segurança daqueles que estão surrupiando o Brasil? Ou será que é segurança daqueles que querem que esse Brasil continue do mesmo jeito por mais 20 anos? Olha só, a corporação diz que não foi comunicada pelo deputado sobre essa caminhada. O ato reúne outros parlamentares e deve ser concluído no próximo domingo ali no Distrito Federal. O que a PRF está falando é o seguinte: ninguém nos pediu autorização, ninguém nos comunicou, ninguém trouxe um ofício, um documento protocolado em 7 vias, ninguém fez nada disso. Porém, pessoal, o MST faz movimentos em áreas rurais de forma ilegal, não pede autorização para ninguém, bloqueiam estradas, invade propriedades e ninguém nunca falou nada. Agora eles estão caminhando ali no acostamento, não tem ninguém obstruindo via pública e isso é um absurdo. Vamos ver aqui, ó. A PRF disse nessa última quarta-feira que existem riscos operacionais e de segurança viária na caminhada pela liberdade, liderada pelo deputado Nicolas Ferreira na BR-040 que leva até Brasília. E aí o deputado não informou as autoridades de trânsito sobre a realização da caminhada. E aí o Nicolas falou no vídeo aqui que ele não informou porque ele achou que não tinha necessidade, porque várias pessoas fazem esse tipo de movimento, inclusive atletas, né? Fazem maratonas e tem vários tipos de eventos que é feito sem ter que informar. Na verdade, o que ele falou também no vídeo, vocês acompanharam aqui, ele falou o seguinte: quem tem que monitorar e fiscalizar é a PRF, a Polícia Rodoviária.
Então, se está tendo algum movimento diferente, eles que tem que chegar e falar o que está acontecendo, para onde vocês estão indo, de onde vocês estão vindo. Na verdade, não é o povo ali, nem o deputado Nicolas Ferreira, que tem que procurar os órgãos ali responsáveis, não. Eles que tem que fazer o trabalho deles de segurança. E, na verdade, de assegurar a segurança ali dos parlamentares também, né? Que exigem ali um certo tipo de segurança. Aí a PRF informou que, mesmo sem aviso, está monitorando os deslocamentos parlamentares e dos populares. A caminhada teve início na segunda-feira, né? Saiu ali de Paracatu, está indo para Brasília. O que acontece é o seguinte, estão falando aqui do movimento que reúne mais de 100 pessoas. É lógico que não, já passou de 2.000 pessoas ali, o número é muito grande. Essa foto aqui foi do primeiro dia, parece que o primeiro ou segundo dia, mas o movimento foi tomando corpo. Tinha 2 helicópteros ontem rondando ali, caminhões, pessoas com motos, caminhonetes, tem muita gente. Como estão numa rodovia, eles não podem aglomerar demais, então eles estão espalhados, mas estão todos indo em direção a Brasília. E a ordem, pessoal, pelo menos a princípio, seria o seguinte: fazer uma grande concentração, um grande movimento ali em Brasília, e não só no domingo, mas a partir do domingo fazer outros movimentos, fazendo um efeito em cascata, justamente mandando um recado ali para Brasília, de que o povo brasileiro não está satisfeito com as decisões monocráticas e que não está sendo consultado pela população de tudo que tem acontecido, não só na prisão de Jair Bolsonaro e dos presos do 8 de janeiro, mas também na condução do governo, desse desgoverno que só sabe taxar o povo. É imposto em cima de imposto atrás de imposto. E isso está errado. E agora nós temos aí esse rombo do Banco Master aí, que causou um prejuízo enorme para o INSS e para os aposentados e pensionistas, e ficou por isso mesmo, né? Pelo menos por enquanto. Aí um outro banco agora também acabou de cair junto também, o banco Will Bank, né? E tem outros bancos também. Eu até anotei aqui, ó. Se você tem conta nesses bancos aqui, você fica esperto. O Fictor. Fictor é um banco também. O Voiter é um outro banco também. São bancos digitais, são bancos de investimento. Tem também o BRB. O BRB já é um banco grande, né? É o Banco Regional ali de Brasília. E tem o Let's Bank. Todos esses bancos que eu citei aqui, ó. Fictor, Voiter, BRB e Let's Bank. São bancos que são ligados ao Banco Master. Então, aperte os cintos, porque a qualquer momento eles podem sofrer liquidação também. Inclusive, eu tinha conta no banco Will Bank. Aliás, ainda tenho, né? A conta tá lá. E aí, tinha uns trocados lá, não vai ter como reaver. E o que eles querem é que pague, né? Quem tá devendo o banco tem que pagar, mas se você tem dinheiro lá, vai ter que entrar na justiça aí para conseguir através do Fundo Garantidor de Crédito. O que acontece é o seguinte, pessoal, o Brasil tá bagunçado, tá de pernas pro ar. Hoje mesmo a gente viu uma notícia aí sobre a FedEx, uma empresa, uma grande transportadora multinacional, atende aí o mundo inteiro, resolveu encerrar as negociações, o trabalho aqui no Brasil, justamente, sabe por quê? Por causa da burocracia, grandes impostos e a insegurança jurídica neste país. Depois de 35 anos, a empresa FedEx vai deixar as movimentações aqui no Brasil. Olha que vergonha. Nós já tivemos no passado aí, há poucos anos atrás, a Ford do Brasil também deixou de operar aqui, empresa norte-americana, e um pouco antes também o Walmart, uma grande rede de supermercados aí mundial também. Ou seja, começa assim, pessoal. As multinacionais, poderosas, elas vão saindo porque não aguentam mais. Depois, as empresas menores, né, de médio porte que estão no Brasil. E, por fim, só sobra os pobres mesmo. É assim que aconteceu na Venezuela, foi assim que aconteceu em Cuba, em Nicarágua, El Salvador, vários países aí onde tinha ditadura por vários anos. Não tem como. O povo acaba sofrendo. Por quê? Primeiro vão as multinacionais com os bilionários, depois os empresários de médio porte e, por fim, sobram só os pobres. E é isso que esse desgoverno quer. Quanto mais pobre para ele, melhor. Porque ele mesmo já falou que a pessoa, depois que passa a ganhar 4, 5 mil para cima, a pessoa deixa de votar no PT. Isso o Lula falou com todas as letras, né? Ou seja, ele não quer que isso aconteça. Ele quer que as pessoas fiquem na miséria para continuar no assistencialismo.
O assistencialismo no Brasil, pessoal, envolve 90 milhões de pessoas. Você acredita numa coisa dessa? De 220 milhões, quase a metade está aí mamando na teta do governo. É por isso que o PT está há 20 anos, pessoal. Ou você acha que eles ganham voto como? Se não fosse, né, dando esse assistencialismo aí. É uma forma de dar o pão com mortadela para receber o voto em troca. Então a pessoa vai sempre votar no PT porque ela tem ali umas moedinhas caindo, né? Umas migalhazinhas. E esse tipo de pensamento tem que acabar. Então, para isso, eu quero te pedir também para se inscrever aqui no canal, pessoal, porque aqui nós vamos falar desse tipo de assunto. Liberdade econômica, nós vamos falar de conservadorismo, da real democracia. E eu espero mesmo que o Nicolas Ferreira chegue em Brasília e que esse movimento não pare no domingo. Porque se for só o movimento de domingo, vai ser igual todos os outros que já aconteceu e não vai dar em nada, vai acabar em pizza. Agora, se a partir de domingo tivermos outros movimentos ainda maiores, aí sim eu acredito que as coisas podem mudar. Então, se inscreve aqui no canal, dá um like neste vídeo e estamos juntos.